Boa noite. A lei assegura o acesso ao ensino regular a alunos com deficiência, transtornos do desenvolvimento e superdotados. Segundo a SECAD, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, o número de crianças na escola cresceu 143% desde 1998. Mas várias reclamações vêm sendo feitas por parentes de estudantes sobre a precariedade na área da educação inclusiva. O Ministério da Educação levou ao Senado o Plano Nacional de Educação, PNE, que pretende universalizar para a população com deficiência o acesso à educação básica, assegurando atendimento especializado na rede de ensino regular. Mas o que de fato essa proposta pode significar em termos de avanços? Educação inclusiva é o que vamos debater no Opinião Pernambuco de hoje. E para o programa, convidamos a Superintendente Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, Rosemaria Santos, a psicóloga responsável pela educação inclusiva do Colégio Lubienska, Tassiana Aguiar. Também o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Francisco Lima. Lembramos que você pode participar do programa enviando a sua opinião e perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 ou pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite. Bem, vamos começar aqui o nosso debate, que na verdade começou um pouco antes de entrarmos no ar, quando tentávamos chegar a uma compreensão do significado de termos como educação inclusiva e educação especial. E aí eu passaria a palavra inicialmente para o professor Francisco. Professor, como que é o histórico para que a gente possa chegar a uma terminologia apropriada para se falar de educação com pessoas de deficiência aqui no Brasil? Boa noite, Valdir. Boa noite, telespectadores do União Pernambuco. E a sua pergunta é muito importante já de início para estabelecermos, de um lado, quem são as pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência são todas aquelas que, tendo uma deficiência sensorial, física, intelectual, mental, encontre barreira de atitude na sociedade. Então, essa definição é crucial. Olha, eu tenho miopia, eu encontro barreira de atitude, as pessoas discriminam, não deixam você trabalhar, não deixam você estudar porque você tem uma deficiência da ordem de miopia. Não, é só meio grau, então não é deficiência. Agora, se na sociedade você encontra barreira de atitude, torna-se deficiência. Por exemplo, uma pessoa gaga, uma pessoa que tenha problemas cardíacos, que sejam transplantadas, ou seja, há uma enormidade de deficiências que antes não eram chamadas de pessoas com deficiência, não tinham garantido direito como pessoas com deficiência, hoje tem. A questão da escola, inclusive especial, também é crucial. Escola especial é aquela em que alguém autoriza ou não que um aluno estude lá. Que alguém determine se aquele aluno tem ou não tem capacidade de estar ou ficar naquele ambiente. Educação inclusiva é o respeito aos direitos humanos que dita toda criança tem direito à educação. Toda criança tem o direito à educação, não é toda a criança que enxerga, não é toda criança que escuta, são todas as crianças. Então, educação inclusiva é o respeito à dignidade humana e ninguém pode ser deixado fora da escola sob nenhum argumento, inclusive pelo argumento de ter alguma deficiência. Professora jornalista Rosemaria, houve um momento em que as pessoas não consideravam salutar uma criança com deficiência frequentar uma escola regular. E buscava-se um espaço diferenciado dentro do contexto da escola. Mas depois isso muda. Em que momento muda e por que se resolveu mudar? Boa noite, Valdir, a todos que estão aqui com a gente, em casa também acompanhando. Educação, a palavra educação em si já se subentende que ela traduz inclusão. Fala-se em educação inclusiva, eu acho uma redundância, porque a educação verdadeira,
ela sempre tem que ser já inclusiva, né? E esse modelo que ainda caminha no Brasil, né? Multiplicada. De um lado, a gente tem ainda a educação especial, que não foi desativada, era de uma época ainda, vem lá dos anos 70, dos anos 80, de um conceito de deficiência, de atendimento à pessoa com deficiência, que ainda não estava na abrangência atual, de entender a pessoa como, antes de tudo, uma pessoa com a especificidade de ter uma deficiência, nada mais que isso. E isso veio conquistado principalmente a partir de 2008, com a ratificação da Convenção da ONU para a Constituição Federal, e uma outra mudança de paradigma, que é o que vem trazendo esse conceito, essa visão política, né, da pessoa com deficiência como sujeito de direito, para quebrar uma cultura que da família ela já era segregada, né, era confinada nas casas, né, e a gente compreender que esta pessoa, como qualquer cidadão ou cidadã brasileira, tem que ter o direito à escola garantido, e o pai e a mãe não têm o direito de não colocar na escola. Essa escolha pai e mãe não têm. É bom as pessoas estarem ouvindo, quem for de família e tiver pessoa com deficiência em casa, não importa qual seja a deficiência, dê trabalho à rede de educação, pública ou privada, porque o dever é para as duas. Né? Para a educação é o conceito geral. E que ela receba essa criança porque o pai e a mãe não podem escolher, não, eu vou deixar em casa porque a escola não desenvolveu bem. Essa escolha pai e mãe não tem, ele está descumprindo a lei. Né? E a gente compreender também que a deficiência, na verdade, é um dos paradigmas que eu acho mais bonitos que a gente tem atualmente, porque muito justos. A principal deficiência não está na pessoa, mas no ambiente, que é isso que o professor quis dizer, Francisco Lima, quando estava falando das questões da estrutura física e da atitude, é que uma pessoa, para chegar num lugar com muitas escadas, se ela usa cadeira de roda, ela vai ter dificuldade. Mas se esse lugar tiver uma rampa ou uma plataforma elevatória, ela vai chegar no lugar. Então, a cadeira de rodas não impede ela de ir a lugar nenhum. O que impede é o lugar ser deficiente e não estar preparado para ela. Isso vale para o ambiente da escola, a gente leva para as cidades, para as empresas, para o mundo no geral, né? E aí a gente está precisando, no campo da educação, estar com isso cada vez mais fortalecido. E é nesse sentido que a gente tem trabalhado aqui no governo do Estado. Tassiana, por tudo que a gente está ouvindo até agora, né, fica muito claro que o lugar da criança com deficiência é na escola regular. No entanto, algumas escolas desenvolvem projetos de inclusão e que desenvolvem políticas de atendimento diferenciado, né, às vezes de um apoio. E gostaria de saber de você, né, que está aqui, inclusive, representando o Colégio Lubienska, que programas são esses e como que vocês conseguem desenvolver esses programas sem se distanciar desse ideal que é que é aquilo que se busca exatamente no sistema educacional brasileiro, de não fazer com que aquela criança que esteja num atendimento especializado, que ela não se sinta segregada das demais crianças. Boa noite, Valdir. Boa noite, Rose. Boa noite, professor. O Lubienska já trabalha com inclusão há 44 anos. E o que é que nós fazemos lá? Esse aluno ele é incluso, nós avaliamos, os objetivos e os conteúdos são elaborados a partir das potencialidades deles, né? Nós trabalhamos com metodologias diversas e motivadoras para promover a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, cognitivo e social desse aluno. Aí esse trabalho tem surtido efeito significativo, quer dizer, você já está com mais de 40 anos? Tem sim. Nós temos alunos na universidade, alunos nos diversos setores da escola, desde o infantil até o ensino médio, e tem surtido sim, e é um trabalho muito bonito, que a gente vê a evolução deles. Professor Francisco, quando a gente fala em educação especial, por trás de todo o processo de educação, a gente tem a figura do professor, não é? E esses professores, na sua maioria, ou pelo menos é o que nos parece, eles não têm passado por uma preparação dentro de suas formações para lidar com essa realidade. Essa é uma impressão que eu tenho ou essa é realmente uma realidade que a gente pode encontrar no âmbito educacional aqui do Brasil? Ainda é uma realidade. E aí nós precisamos clarear dois aspectos bem importantes também. Não é porque uma escola recebe aluno com deficiência
que ela se torna inclusiva. Isso é obrigação dela, seja pública ou seja particular, como a Rosemarie apontou, até porque as escolas particulares, elas são concessionárias, elas recebem concessão do Estado para exercer aquela função. Então, ela tem todas as obrigações. Por isso que uma escola particular não pode cobrar do aluno com deficiência nenhuma taxa extra. Não pode cobrar o intérprete de Libras, não pode cobrar nenhuma taxa, né? Não sei como que é lá no Lubienska, né? É cobrada alguma taxa? Não, não. Né? Não deve. A gente sabe que várias escolas... Mas é possível que algumas escolas cobrem essa taxa, muitas né? escolas. A gente tem Elas não informação- assumem, mas muitas... A gente Certo. tem informação, infelizmente, de que isso é uma prática na rede particular e a gente está, enquanto equipe de Direitos Humanos do Estado, muito atento a isso e junto à gerência de educação, de normatização do ensino, que é quem concede a licença para as escolas, para estar buscando o respeito ao direito do aluno estudar. O pai e a mãe não tem que cobrar uma taxa a mais, de maneira alguma. É para ser diluído nos custos da escola e uma compreensão que a gente fica preocupado em alguns depoimentos de diretores de escolas que já procuramos, de dizer que na compreensão deles eles estariam fazendo um favor atendendo a criança com deficiência, porque o dever seria do Estado, quando isso não é verdade. Não há nenhum marco legal dizendo isso. O dever é de todos. Né? Né, professor? Se ele, né, se enquanto escola particular, você cobra, né, pelo intérprete, se você cobra né, pelo professor de apoio a uma pessoa com deficiência intelectual, está cometendo crime, sim. Né? A questão é, né, vamos convidar o Ministério Público para atuar aí e ver como que está. Mas o outro ponto, eu disse que eram dois, né? Então, não basta ter o aluno com deficiência na escola para chamá-la de inclusiva. Pelo contrário, quando uma escola se diz inclusiva, a primeira pergunta que a gente faz é: como que era antes? Se ela não conseguir desenhar uma linha muito nítida entre o como era antes e o hoje, ela não é inclusiva, embora use esse termo, né? Ainda que eu pinte a minha casa agora para o final do ano, isso não significa que a casa foi reformada, apenas pintada. Então, muita gente chamou a escola de inclusiva só porque, obrigatoriamente, passou a ter aluno com deficiência. Então, qual que é o crucial, a diferença crucial entre uma escola especial e uma escola inclusiva? A escola inclusiva é uma escola para todos, em essência. Todos têm o direito à educação com qualidade. Aí eu falo, a escola, no seu próprio texto inicialmente dizia, muitos pais, muita gente reclama da qualidade de ensino inclusivo. Opa! Então, o que dizem as escolas chamadas especiais? Há pais, pestalozes, que não são, em essência, escolas, mas são prestadores de serviços terapêuticos. Ah, essas escolas não estão boas, têm que vir estudar conosco. Ora, se nós tirarmos o aluno com deficiência da escola, ela será de qualidade? A escola que está ali no bairro ou aqui no centro, que não tem aluno com deficiência, é, por si só, uma escola de qualidade? Não. Senão nós estamos falando que quem baixa a qualidade de ensino é o aluno com deficiência. Aí fala, não, então agora vamos tirar os negros, porque os negros que estão nessa escola precisam de educação de qualidade. Será que tirar os negros vão ficar, então, vai ficar a escola de qualidade? Professor. Se nós fizermos isso, a gente vai ficar com uma escola virtual, que é o que querem, inclusive agora com essa lei, né? Com a meta 4, que políticos estão querendo, né, aprovar com esse processo retrógrado, mudando a escola que estava começando a respeitar a Constituição brasileira e passar novamente a negar a entrada de pessoas com deficiência no seio social. Professor, eu queria retomar ainda uma questão que foi levantada pela Rose sobre a fiscalização. Você falou que existe realmente toda uma intenção de se coibir, né, qualquer tipo de... uma ação para se coibir essa prática, que infelizmente é uma realidade ainda. É uma clara violação de direitos, certo. no mínimo do direito do consumidor, que já está sendo lesado. Certo. De que forma
está sendo montada essa ação? Ela já está, existe uma comissão, já está circulando pelas escolas, já se conseguiu obter algum resultado concreto? Já. A gente tem um canal, né, de contato com a população, principalmente para qualquer denúncia em relação à violação de direitos, e isso corresponde a essa área, que é a Ouvidoria de Direitos Humanos do Estado. Nessa época do ano, época de matrícula, um período crucial para isso. O tempo inteiro a gente está aberto às denúncias, né? E está com mais de um mês que a gente recebeu um número significativo de denúncias de pais que disseram que não querem entrar na justiça contra a escola porque dizem que se essa escola precisa que ele entre na justiça para receber bem o filho dele com deficiência, já não serve mais para os pais. A gente entende a avaliação deles, mas sempre está insistindo que é importante usar os canais que a gente tem, legais, para fazer o direito ser respeitado, porque aí a escola também se educa, porque há muita desinformação quando se fala de pessoa com deficiência. Primeiro, a gente quer acreditar nisso, que existe desinformação, não vamos pensar em má vontade nem má fé. E a gente não pode brincar com o direito de crianças que estão aí, precisando ter seu acesso ao desenvolvimento pleno garantido, e que, por conta desse tipo de atitude, de negar matrícula ou de colocar dentro de sala de aula só para fazer a fachada, que é o que mais ou menos o professor estava dizendo quando ele citou a escola que se diz inclusiva, mas não está realmente escolarizando, cumprindo a função dela. Certo. Tassiana, exatamente como funciona lá na sua escola? Veja só, os alunos que têm, normalmente alguns chegam com diagnóstico, outros não, e aí os conteúdos são trabalhados, são desenvolvidos de acordo com o potencial e as avaliações são feitas dentro da potencialidade de cada um. Isso pelo professor? Isso pelos professores. A coordenação, de uma forma geral, tem conhecimento, os professores também. E aí... Mas isso não é válido para aluno com e sem deficiência? É. Então, isso daí não é um diferencial que a escola faz, né? Porque todos e cada aluno deve ser avaliado em função do potencial do desenvolvimento dele consigo próprio e não necessariamente comparativo com o outro. Né? Qual que seria uma outra atividade que seria específica de apoio inclusivo? De apoio inclusivo, assim, dentro das potencialidades, quando eu paro e penso, por exemplo, a gente tem um aluno autista em sala de aula. E esse aluno trabalha vários conteúdos através de desenhos. E aí ele desenvolveu um livro. E aí, a partir desse livro, nós criamos outras formas de avaliar os conteúdos, de outros atrativos para ele participar. Eu não sei, não estou sabendo lá. É importante. Até porque qualquer aluno pode ter uma habilidade. A gente precisa, professor, chamar um intervalo. Aí a gente conversa um pouquinho aqui, no próximo bloco a gente dá sequência a essa nossa conversa. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 ou pelo Twitter @opiniãope. A gente volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta e hoje debatemos educação inclusiva. Para o programa, convidamos a Superintendente Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, Rosemaria Santos, a psicóloga responsável pela educação inclusiva do Colégio Lubienska, Tassiana Aguiar, e o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Francisco Lima. Bem, a gente sabe que a questão da pessoa com deficiência tem vários desdobramentos, né? Um deles é o surdo, e aí quando a gente fala de surdo, vem logo à tona a linguagem brasileira de sinais, né? Vem Libras. Na fonoaudiologia e nas formações de professores, habitualmente se tem uma disciplina que prepara o professor também mas em outros casos não. E aí acredita-se que o ideal seria ter um professor dentro da sala de aula para dar esse apoio.
É isso mesmo, professor? Como que funciona essa dupla, né? A integração desse professor de apoio que domine uma linguagem, no caso de um idioma bilíngue, né, que a gente vai ter, como esse exemplo que a gente está citando aqui agora. Então, para nós falarmos de inclusão da pessoa surda no que concerne o registro linguístico, a primeira coisa nós teríamos que pensar é o seguinte: nasceu uma criança surda nesta família. Tem previsão legal para a notificação compulsória, qual seja, o hospital, o médico vai lá e notifica, né, a existência daquela criança. Imediatamente, o Estado, seja ele de que forma for, não estou falando o Estado enquanto este Estado ou outro, o Estado, né? Então, o Estado deveria suprir a família já com ensino de Libras, porque o primeiro contato social dessa criança é na família. De outra forma, quando uma criança que ouve, que fala português, entra na escola, ela já está falando português. Uma criança surda não fala português e não fala Libras. O segundo momento é a escola. Todas as escolas, independentemente de ter ou não aluno surdo, devem oferecer uma disciplina para todas as crianças de Libras, assim como todas as crianças que entram vão estudar português, mesmo sendo falantes já de português. Com um professor especializado em Libras. Um professor especializado, um professor que vai ensinar Libras. Outra fase vai ser, agora esse aluno, essa criança que já teve o contato com Libras na família, entra numa escola que já estuda Libras, então ele vai poder falar com uma coleguinha que já está na 3ª série, na 4ª série, e ele vai ter um intérprete de Libras. Porque Libras é uma língua, a gente não aprende com um cursinho como é dado lá na Universidade Federal para os alunos, de 60 horas. Você aprende a falar, né, bom dia, mas para você conversar, ensinar, não. Então, precisa um intérprete de Libras. O intérprete de Libras, então, não é o substituto do professor, né? Muitas vezes o professor joga tudo para o intérprete. Não, ele é o intérprete. A ligação é professor-aluno. Na universidade, eu estou pulando porque nós temos pouco tempo. Professor, esse não seria um segundo professor, então? Não, o intérprete não é o segundo professor. Vamos tentar entender aqui como funciona na Secretaria de Educação de Pernambuco. Rose, as escolas hoje, elas têm esse segundo profissional? Ainda não. Atualmente... E não tem os demais que eu mencionei, tá? Exato. Atualmente, né, é uma construção que está acontecendo no Brasil, a discussão da pedagogia para a pessoa surda, e a gente tem apoiado discussões. Fizemos já seminário, buscamos reunir os estudiosos dessa área, junto com o segmento também, as pessoas surdas, para discutir a escola bilíngue. Por quê? No Brasil existem 2 idiomas, constitucionalmente falando, o português e Libras. E então, essa importância de todos estarmos aprendendo. O segundo idioma que se fala no Brasil, ela é real. A gente cada dia mais tem que estar consciente disso como cidadão e cidadã em qualquer escola, em qualquer ambiente onde a gente vá. E que, para a pessoa surda especialmente, o primeiro idioma dela é Libras, português é o segundo. Para que este cidadão possa exercer plenamente a sua cidadania, com toda a expressão que ele possa necessitar, para exigir um serviço, para colocar o que ele quer, o primeiro idioma dele é Libras e ele está em dificuldades, em desvantagem na nossa sociedade de ouvintes, porque ele não está sendo respeitado nesse direito a se comunicar com seu idioma. Certo, Rose. E como seria a contratação desse segundo profissional? Sendo um técnico que for dar apoio na tradução, seja um professor. Nesse segundo semestre, a Secretaria de Educação do Estado, é por ela que eu vou poder trazer a informação, pelo que a gente busca como órgão de articulação da política da pessoa com deficiência, está fazendo a busca de informações e estimulando e promovendo o fortalecimento dessa qualidade no atendimento à pessoa com deficiência. Foi feita a chamada pública, edital, seleção para novos profissionais na rede estadual de ensino, tanto para o Braille como também para Libras, instrutores e intérpretes. E a gente tem acompanhado junto à Secretaria de Educação e ao MEC também,
está todo mundo procurando, porque até hoje, se abrir, disser vai abrir escola bilíngue, não tem profissional em pedagogia formado para desenvolver atividade nessa escola ainda. Então, a gente está numa caminhada. A formação desse profissional tem que ser necessariamente pedagogia com uma especialidade, uma espécie de uma especialista. Porque aí o professor de português, de matemática, de biologia, no que a gente está entendendo dessa discussão, do que é esse modelo da escola bilíngue, todo ele falaria Libras. Não tem um professor que vai estar tratando Libras, traduzindo as matérias para os demais, porque a pedagogia não é só na hora da expressão, a construção do pensamento. A pessoa surda ela é muito visual, muito mais. Isso. Só um segundinho, professor. Isso, ao que me parece, precisa modificar radicalmente, inclusive, a grade curricular da formação dos professores. Exatamente. Porque se é para esse professor estar com essa habilidade em qualquer etapa do ensino, né, desde o ensino infantil até o ensino superior, então me parece que a gente precisa promover uma grande revolução na educação, na formação do professor. Na Universidade Federal, a gente já tem dialogado também com núcleos de pedagogia para estar na busca desse currículo, dessa formação. A caminhada da implantação da escola bilíngue, ela prescinde disso. A gente está nessa busca, está nessa caminhada. Professor, me permita para a gente poder democratizar um pouco mais o debate, eu passar a palavra aqui para a Tassiana, logo em seguida a gente volta para o senhor dar sequência a esse nosso assunto. Tassiana, lá na sua escola, como que é o atendimento ou como que é a relação com os alunos que têm a deficiência auditiva ou a deficiência visual? Eu não tenho nenhum que tenha deficiência auditiva, que não... Tem alguns que utilizam aparelho, mas não precisa de nenhum intérprete, mas eu tenho uma professora. Mas a escola aceitaria? Aceitaria, eu tenho uma professora intérprete na escola. Aceitaria por ter a professora intérprete? E ainda se não tivesse, ela assim, iria a política de educação e a legislação brasileira, ela pede que seja uma constante, que seja uma regra mesmo, não é isso? Ela tem que aceitar o aluno e contratar um profissional que atenda a necessidade. Sem nenhum custo para o aluno. Para o aluno, E que isso seja o exemplo, né, a ser seguido por todas as escolas. Professor, o senhor está com a palavra. Então, eu queria esclarecer, quando a gente fala escola bilíngue, tem muita gente entendendo que o professor, né, tomemos aí o exemplo, o professor de matemática, vai sair falando em 2 idiomas ao mesmo tempo. Tá? Ele vai sair falando em português e em Libras. Ora, eu falo outro idioma, jamais conseguiria falar 2 idiomas ao mesmo tempo. É humanamente impossível. Mesmo que as línguas sejam uma gestual, outra vocal, sonora. Então, na escola bilíngue não é que o professor vai falar ambas as línguas ao mesmo tempo e nem vai ele próprio ser o tradutor. Imagina, já pensou, eu falo assim, bom dia, gente, good morning. Não é assim, né? A escola bilíngue que se fala é uma escola em que se tem a língua brasileira de sinais como uma língua do cotidiano, do material escolar que eu recebo. O que adianta eu ter um intérprete se eu não tenho o livro didático, né? Se a reunião, a gente está falando do aluno, mas, né? E a escola que tem um pai que é surdo e fala Libras? O filho é ouvinte. Agora, ele vai na reunião, como que ele recebe? Como que o pai de um aluno, um pai que é cego, de um aluno que enxerga, recebe o boletim? Então, quando nós falamos de educação inclusiva, não são essas adaptaçõezinhas meia boca que isso é educação especial. Educação inclusiva é uma transformação da escola como um todo. Professor, se uma escola ela colocar numa mesma sala alguns alunos que sejam surdos, por exemplo, para apenas nessa sala colocar o intérprete, isso seria inclusão ainda ou seria uma forma... Imagina que você tem 2 filhos surdos e 2 filhos ouvintes. Aí você almoça primeiro com os seus filhos surdos, depois, né, eles saem e agora você vai almoçar com os 2 filhos ouvintes. Você é uma família?
Não. Família é o todo, são todos à mesa almoçando. Uma escola só é inclusiva se em todas as atividades. Eu vejo, por exemplo, escolas falando, eu sou inclusiva. Aí você fala, ah, sim, o que você faz de inclusão? Aí fica, né? Bom, vamos ver o recreio. Aí, né, o recreio da minha época, né, o intervalo. Ah, não, o intervalo a gente coloca os meninos com deficiência antes, porque os outros podem correr, bater neles. Então, tem sempre uma justificativa para o bem de. Mas as crianças com deficiência estão em ambiente separado até no intervalo. Não é educação inclusiva. Só se em todas as atividades, educação inclusiva é uma educação social. Essa prática é fundamental e ela já vem da escola, porque como é que você vai querer depois que no emprego as pessoas estejam interagindo e praticando a inclusão que a gente quer, quando na escola elas viveram o tempo todo separadas? Então, essa convivência é o que a gente defende realmente, autenticamente na PNE, né, que está aí posta, para que a escola cumpra seu papel. Aí ela não está com qualidade, então vamos brigar para ela ter qualidade. Mas o espaço de escolarização no Brasil é a escola. Então, a PAI, a Pestalozzi, que cumpre um outro papel, que seria na terapia, no outro apoio, mas ela não é escola. Bom, inclusive. Ela não é escola, né? Ela não pode estar posta como está num papel dúbio na legislação, de que o aluno pode ir para a escola oficial, preferencialmente, tem um preferencialmente ali que deixa uma dúvida na gente, que a gente quer que saia, né, desse ponto da legislação. Ele tem que ir sim para a escola como toda criança, não tem mais ou menos no outro lugar, né? E como é bom essa prática vir ela realmente acontecer para a gente, na próxima geração, ter realmente uma prática de inclusão no emprego que não tem outro campo para a pessoa fazer um projeto de vida ou dar rumo na vida que não seja a educação e o trabalho. Gente honesta. Só tem 3 situações, bem rapidinho, que são aceitas para o aluno não estar no espaço escolar. E é direito do aluno, por isso lá atrás foi na Constituição Cidadã o preferencial que foi desvirtuado pelas escolas segregadas. A situação de educação hospitalar. Então, aquela criança está há 1 ano fazendo tratamento, situações como câncer, por exemplo, requerem muitas vezes que aquela criança fique 1, 2 anos fora da escola, dentro do espaço escolar. O direito dessa criança é o direito à educação, a educação deve ir onde ela está, no espaço escolar. Segundo caso, a educação domiciliar. Então, essa criança não está doente agora, mas ela precisa estar em casa porque, neste momento, nesta situação, ela precisa de um ambiente, por exemplo, onde o ar, equipamentos de sobrevida, etc., estejam disponíveis. Então, a educação domiciliar. E o terceiro item, que é também aceito, de que a criança esteja fora da escola, é quando ela já se formou, já está trabalhando. Tassiana, qual o papel dos pais na relação com a escola quando esses pais eles têm um filho que tem deficiência? É muito importante assim, essa troca com os pais e com a comunidade é imprescindível para a evolução desses alunos. Esses pais têm que estar o tempo todo em contato, assim, tem que ter troca, a gente tem que avaliar se as medidas, se as metodologias, se as estratégias estão surtindo efeito. Então, esses pais têm que estar o tempo todo presente. É preciso conhecer É importante também que ele conheça a escola. Como conhecer as habilidades do aluno, isso, e os pais às vezes conhecem mais do que a própria escola. Nesse sentido, essa troca é salutar. E às vezes a escola percebe alguma coisa e precisa comunicar para esse pai, para ele tomar alguma medida que seja de fora da escola, de algum outro profissional. Então é muito importante essa troca, esse elo. No caso de duplo aprendizado, certo, né? Porque no caso das escolas públicas, essa relação me parece que é uma coisa bem constante, não é? Agora tem que melhorar mais um bocado, mas a gente está trabalhando para que seja constante, porque a própria família também, ela está carecendo de apoio e de aprendizado sobre como ela pode fortalecer a autonomia daquela criança, né? É constante, mas muitas vezes no sentido, no sentido de se queixar também, porque as políticas públicas, né, convenhamos, na área de educação inclusiva ainda são muito acanhadas. Tem aqui uma pergunta do Daniel.
Ele diz, tenho um filho de 15 anos com deficiência, ele é de Ponte dos Carvalhos. Estou entrando na justiça, pois o Estado me nega o direito de educá-lo. Atualmente, fala-se tanto dos direitos dos deficientes, no entanto, me encontro nessa situação, porque isso ainda acontece. Daniel, boa noite. A gente já se conversou, né, já no telefone, já fez o encaminhamento dele à Gerência Regional de Educação Metropolitana Sul, que é a que faz a gestão das escolas ali no Cabo de Santo Agostinho. O caminho, a rede funciona dessa forma, a gente buscou ela. Se você ainda não teve resposta como deveria, então a gente precisava desse seu retorno para fazer mais uma ação junto à Secretaria de Educação, ver onde é que está a dificuldade, porque é obrigação, sim, da rede identificar para o pai a escola mais próxima à casa dele, adequada a atender a criança dele, que ela vai ter que estar com acessibilidade, com os mecanismos e os apoios todos necessários para o desenvolvimento do menino, que pelo que eu lembro, ele saiu da rede fundamental e está indo para o ensino médio. E aí, nessa mudança, a gente está precisando fazer essa identificação do espaço adequado. Mas vamos voltar a falar com você, Daniel. Precisamos fazer mais um intervalo, professor. No retorno, o senhor retoma a palavra. Lembrando que você ainda pode participar do programa, enviando suas perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 ou pelo Twitter, @opiniãopr. É só um instante. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco e hoje discutimos educação inclusiva. Nós já falamos um pouco sobre surdez e tem uma outra classificação também que o professor Francisco trazia para a gente, que ele chama de deficiências mentais e deficiências intelectuais. E aí o professor faz uma distinção nessas duas formas. E aí, professor, eu gostaria que o senhor explicasse que diferença é essa e como que a escola ela deve lidar com essa realidade. Perfeito. É importante notar que não é porque uma pessoa tem uma deficiência que ela imediatamente precisa de atendimento psicológico, psiquiátrico, etc. Ela entrou na escola, ela precisa de educação, né? Mas a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência definiu pessoa com deficiência intelectual e pessoa com deficiência mental. Pessoa com deficiência mental, hoje, é entendida como toda aquela pessoa que tenha as chamadas doenças psicossociais. Então, por exemplo, a esquizofrenia, uma pessoa com doenças psicológicas propriamente ditas, essas são pessoas com deficiência mental. As pessoas com deficiência intelectual são aquelas que no passado eram chamadas de deficientes mentais, por exemplo, síndrome de Down, autismo, superdotação e assim por diante. Então, deficiência intelectual está no campo da deficiência eminentemente. Deficiência mental está no campo das doenças mentais. Então, como que a gente lida com a deficiência intelectual? Tratando como aluno. E aluno, necessariamente, cego não precisa de psicólogo, ou com síndrome de Down não precisa de psicólogo. Por quê? Porque a psicologia não vai curar síndrome de Down. E a doença mental? Se detectado que aquela criança está naquele momento em alguma situação de surto, é indicado ao profissional e não ao psicólogo da escola, porque o profissional da psicologia, eu sou psicólogo de formação, na escola não é psicólogo, ele não atende clinicamente, né? Então, ele vai dar um apoio de indicar. E só nesse momento, se for necessário, a criança vai ser temporariamente tirada do seio escolar, como se ela tivesse também catapora. Só naquele momento é que ela vai ficar por algum tempo, enquanto está tratamento. De outra forma, não é lícito, não é legal deixar uma pessoa com deficiência mental de fora da escola. Eu queria só comentar aquele caso rápido do Daniel. Professor, rapidinho, tá? Por favor, que a gente está com o tempo aqui bem avançado. Sim, pode falar.
porque é um caso que já vem há anos, inclusive que houve uma intervenção, ou deveria ter havido uma intervenção do Ministério Público, que resultou em nada, né? E agora está no Estado e está se arrastando. Por isso, é importante que o Daniel, sim, como todo e qualquer outro pai, entre na justiça e, se for necessário constituir um advogado, faça. Rose, aqui no Brasil tem cerca de 300 mil pessoas com síndrome de Down. Ou seja, esse número bastante representativo, né, significa que aqui em Pernambuco eu não tenho aqui o número, né, você deve ter essa informação, mas que é uma demanda bastante significativa. E aí como que é o trabalho que a Secretaria de Educação desenvolve, como a superintendência que você está à frente desenvolve para o relacionamento com essa situação? É a mesma prática de garantia de direitos, né? A premissa principal é essa, e a busca da qualidade no atendimento. Ciente de que ainda tem muito a melhorar nesse campo, mas muito mesmo. Você falou um número no início da mudança, né, de quanto aumentou a inclusão de jovens e estudantes com deficiência na rede escolar de 98 para cá. Essa inclusão é muito importante, mas ela não está significando que elas estão com qualidade realmente no processo que elas estão vivendo no ambiente escolar. Ainda há muito que melhorar na formação dos professores, e aí tem sido feito muito investimento em formação continuada. Semana passada a gente veio de um trabalho muito bonito, promovido parceria com prefeituras e o governo do estado e o governo federal, reunindo 38 municípios no Agreste, com vivências compartilhadas de professoras que estavam usando em sala de aula diferentes linguagens e materiais para estar trabalhando com autismo, com síndrome de Down. Principalmente essas duas áreas foram as de transtorno global que foram abordadas, e buscando isso, fortalecer a rede, porque quem trabalha na educação especial, a equipe nossa considera o time dos sonhos da educação, a tropa de elite da educação, porque quem dá conta bem dessa tarefa e está cumprindo ela com louvor, ele realmente está preparado para estar no que se espera da área de educação, um professor que realmente promove igualdade, inclusão, o que a educação tem que ser, ela em si já é inclusiva. E a gente tem experiências muito positivas, porque quando há o casamento da escola que está realmente dando a escolarização com qualidade, a família que está fortalecendo a autonomia da pessoa, a gente tem casos como a Amanda, que trabalha com a gente na equipe da SEAD, por exemplo, na superintendência, que se formou em pedagogia, está fazendo uma pós, concluindo agora em educação especial, com síndrome de Down ela, e que tem em todo o seu caminho de desenvolvimento as mesmas oportunidades ela teve que os demais, e o rendimento dela foi muito melhor, principalmente por conta dessa família, que a gente identifica muito integrada e ciente do que é que ela tem que fazer com a pedagogia afirmativa, sem estar fazendo aquela pedagogia da negação. Tassiana, a grande preocupação da família não é só a inclusão na escola, não é só que o aluno encontre esse ambiente favorável no seio escolar, né? Mas que ele possa depois ter uma autonomia também profissional, que ele possa seguir uma carreira como uma pessoa qualquer. E aí, até onde vai o grau de preocupação revelado pelos pais que se relacionam com a tua escola, no que se refere exatamente ao futuro, né? Ao momento em que esses filhos eles vão precisar buscar um mercado de trabalho? Tem sido muito grande essa preocupação, assim, o tempo inteiro eles estão preocupados, e o que é que eles vão fazer no mercado de trabalho, como é que eles vão ser inseridos. Mas assim, eu me preocupo um pouco com a questão da autonomia. Eles precisam promover mais a autonomia desses alunos, dessas pessoas, né? Porque às vezes a gente quer que as coisas, que esse aluno seja incluído, mas eles meio que criam muros com receio, com a preocupação. Quem cria muro? A família? A família. Com a preocupação de como vai ser essa inserção. Mas eu acho que eles têm que acreditar que isso acontece. Vocês têm algum trabalho de acompanhamento, já que a escola está com essa ação há mais de 40 anos? Já, a gente indica os alunos para alguns estágios, a gente tem parceria com algumas empresas, e aí já conseguimos colocar alunos para estagiarem, e daí eles seguiram. Professor Francisco, assim, me parece que falta também uma consciência por parte das empresas no sentido de entender que é preciso assegurar o espaço
para a pessoa com deficiência também nos seus bancos de empregos, não é isso? Essa mesma transformação que a gente fala da escola para o acolhimento à pessoa com deficiência vale para outros espaços, né? E para o trabalho também. Por exemplo, eu trabalho na Universidade Federal de Pernambuco, né? Diariamente me é negada a acessibilidade comunicacional, né? Eu tive uma situação recente que o ouvidor da UFPE me manda um material inacessível. E isso é cotidiano, isso é do departamento, isso, né? Mas só acessibilidade comunicacional? Não, a acessibilidade atitudinal. Então, quando um professor, por exemplo, passa, oi Francisco, bom dia Francisco, mas não diz o próprio nome, ele não me está dando a chance, por exemplo, né, de responder, bom dia João. E de repente eu queria até falar com o João e não reconhecia a voz. Então, às vezes, precisa de pequenas atividades, pequenas mudanças sociais para grandes inclusões. Não é o que cotidianamente se alega falta de recursos. Então, você está certo, as empresas precisam transformar-se, primeiro atitudinalmente, depois fisicamente. Se a primeira ocorrer, a segunda é decorrência. Uhum. Tem aqui um pedido de Alessandra, de Olinda. Algum dos convidados poderia indicar o telefone de algum curso de Libras? No site da Secretaria de Educação do Estado, educação.pe.gov.br, tem os contatos da Escola Almirante Soares Dutra e da Barbosa Lima. A Almirante Soares Dutra ela tem curso técnico de intérprete de Libras, abrindo inscrições semestralmente para novas turmas, né? Estamos chegando no final do ano, vai ter uma nova turma para o começo do ano que vem. E na Barbosa Lima Sobrinho também tem formação em Libras. Agora, é como o professor disse no começo, para se dedicar, bem-vinda a esse campo do conhecimento, muito bem. Como é o nome dela? Foi... Oi. De Olinda, daqui a pouco de Olinda, a companheira de Olinda, Alessandra. Bem-vinda. Agora saiba que realmente o idioma, você vai estudar inglês, espanhol, no mínimo 3 anos estudando para você estar com a formação e olha a prática para você ficar fluente. Mesma coisa Libras, não vai fazer só um bom dia, desculpe, obrigada e está resolvido não. Uda de Boa Viagem diz o seguinte, ninguém fala do preparo dos professores para assistirem os alunos com deficiência apenas das instituições? A gente tocou um pouco nisso aqui. A gente falou nessa formação e estamos caminhando realmente para isso. Lá na discussão da escola bilíngue, que a gente começou no outro bloco, a gente viu que está tendo todo um contexto já de discussões que estão acontecendo, de que modelo, que grade curricular é essa, desse professor para preparar essa pedagogia bilíngue realmente, como é que ela vai acontecer. E nas demais áreas, né, da chamada educação especial, a busca também constante de formação continuada, sempre necessária. Tem que acelerar tudo isso. A Luísa Souza, sou professora pela Rede Municipal do Recife e do Estado. Nunca recebi nenhuma formação para receber alunos especiais, apesar de tê-los em sala de aula, nem na universidade, nem pelas secretarias de educação. Acho um absurdo isso. É absurdo mesmo, porque a rede ela está trabalhando com agendas de formação. Eu acho que é importante, no setor que você tiver, falar com a gerência Recife Sul ou Recife Norte, já que você trabalha no Recife, e reclamar isso na sua coordenação. Dizer, estou atuando aqui, cadê a agenda para eu poder participar? Porque existem os cursos, vamos melhorar essa comunicação na rede. Isso não deve ser uma coisa só dela, né? Isso é uma coisa, a maioria dos professores. Geral. Né? Numa pesquisa que foi feita, no entanto, junto aos professores, quais cursos de reciclagem, de formação continuada eles queriam? Bom, colocaram-se todas as outras disciplinas, educação inclusiva por último. Eu sou professor de educação inclusiva na UFPE e eu vou dizer o seguinte, enquanto eu e meus colegas não mudarmos a nossa prática pedagógica na universidade, os nossos alunos terão a qualidade que nós estamos vendo aí fora e os medos, receios que a Alessandra não, foi a outra colega que apresenta. Qual seja, nós temos na universidade dado aulas excludentes, formado alunos excludentes. Um programa de formação de professores em apoio com a rede pública foi ministrar cursos para os professores e vejam só, tinha lá um professor, então aluno desse curso, que era cego, não teve acessibilidade.
De onde vieram os treinadores, de onde vieram esses professores? Do meu departamento e de outros. Então, o que nós estamos falando? Se a universidade não assumir o seu papel, se o Francisco não mudar a sua prática docente na universidade, a qualidade dos alunos, então, serão professores na rede pública e particular, serão a que nós temos visto, alunos temendo o contato com a pessoa com deficiência. Rosália, de Jardim São Paulo, um comentário. Parabenizo os convidados pelo debate, principalmente o professor Francisco, pois como pessoa com deficiência, me sinto representada por ele. Aí ela pergunta, como podemos falar em educação inclusiva sem se falar em acessibilidade? Na verdade, a gente sabe que esse tema ele não se esgota num programa só, né? A gente vai precisar realizar mais debates trazendo essa temática. Inclusive, a acessibilidade a gente já conversou aqui algumas vezes, mas não deixa de ser, Rosália, é realmente assim, uma coisa muito imbricada. E a gente fica com o compromisso de retornar com esse tema. Nós temos também aqui o Carlos de IPSEP. Ele diz, minha filha se formará no próximo ano em pedagogia. Como posso entrar em contato com a UFPE para obter informações sobre o curso de Libras? Bem, a partir de amanhã, na verdade, nós vamos oferecer, não um curso, mas um encontro aberto a todos. Convido vocês a participarem, das 14 às 18 horas, na sala 103 do CE, e lá nós trataremos da teoria da inclusão, da prática da inclusão, efetivamente. Há vários cursos que são frequentemente oferecidos como cursos de extensão, né? Você pode entrar em contato, por exemplo, com o departamento, pelo telefone 2126-8323 e ficar sabendo quando terá um curso de extensão em Libras, né? Também está começando no segundo semestre do ano que vem um curso agora de graduação em Libras na UFPE. Então, daqui 2 semestres nós teremos um curso de graduação. Assim como você pode escolher fazer letras em espanhol, em inglês, você vai poder escolher fazer curso de letras em Libras, com habilitação em Libras. Professor, essa é uma oportunidade. Agradecemos a sua participação e passamos agora a palavra para a Tassiana fazer suas considerações finais. Minhas considerações finais, o que eu tenho a dizer é que eu acho que os profissionais têm que procurar se capacitar para melhor atender essas pessoas, né? E contribuir para uma educação para todos. Rose, muito obrigado também pela sua participação e tem um tempinho aí para você fazer suas considerações finais. Agradecer a oportunidade, dizer que conte com a gente, quanto mais a gente conversa e se encontra, mais a gente cresce. Eu acho que trocando ideias também com quem está em casa nos ouvindo, nos acompanhando, a gente vai se fortalecendo, né, no que precisa fazer nessa área do serviço público e pedir a você para a gente divulgar o número da ouvidoria de Direitos Humanos do Estado para que o cidadão e a cidadã que perceba alguma violação de direitos, seja lá em que campo for, da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, em relação à questão da igualdade racial também, se posicione, denuncie, né? A sua identidade vai ser preservada. Por favor, ligue 0800 081 4421, esse é o telefone da ouvidoria, também tem o e-mail da ouvidoria, para também você fazer o seu registro, para que a gente possa acionar os órgãos competentes e coibir o que estiver acontecendo em desrespeito à questão dos direitos humanos. A gente está no Estado concluindo essa semana uma jornada de direitos humanos também e amanhã estamos em Palmares discutindo a política da pessoa com deficiência com vários municípios da Mata Sul. Ok, muito obrigado, Rose, obrigado, Tassiana, obrigado, professor Francisco, obrigado a você também que nos acompanhou no Opinião Pernambuco de hoje. O programa fica por aqui e até o próximo.